Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. A nossa devocional desse mês tem como tema Cercado pela Mão de Deus. A referência bíblica está lá em Jó 1, versículo 10, que diz o seguinte: Acaso não cercaste com sebe a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Deus aqui falando com o diabo, Deus reconhece em Jó um homem justo. E Satanás zomba, alegando que Jó teme a Deus apenas porque Deus o protege, dando-lhe riquezas, muitos filhos. Satanás aqui afirma que Jó faz o que é certo apenas por causa do benefício transacional que recebe de Deus. Aí Deus permite que Satanás teste Jó, mas não o machuque fisicamente. E essa passagem bíblica que nós lemos, que é o versículo-chave, Jó 1:10, trata da conversa entre Deus e Satanás, e na qual o diabo questiona a integridade de Jó, afirmando, como já falei, que o homem só é fiel por causa das bênçãos que recebe. Aí Deus então permite Satanás teste Jó, mas com a condição de que ele não toque na vida dele. E é nesse contexto que surge a frase aí, o versículo. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Além de o inimigo, o Satanás, ele conhece, ele sabe, ele acompanha a vida do ser humano, da obra maravilhosa que Deus fez. E aqui essa cerca, que ele diz cerca, mencionado na passagem, é uma metáfora para a proteção divina sobre Jó e sua família. Deus havia abençoado o homem com riquezas e prosperidade, mas também havia colocado limites para que ele não se desviasse do caminho correto. Essa proteção é simbolizada pela cerca, que impede que o mal atinja Jó e seus queridos. A história de Jó é uma das mais conhecidas e lindas da Bíblia. E o tema central é a questão do sofrimento humano e da sua fidelidade. Porque após Jó perder tudo que possuía, incluindo seus filhos e sua saúde, aí Jó questiona a Deus sobre o motivo de tanta dor e angústia que ele não sabia. Ele não imaginava porque estava passando isso. No entanto, mesmo assim, meio a tanta adversidade, ele mantém sua fé e sua integridade, o que é reconhecido por Deus. Aleluia! A passagem, o texto, ele é importante porque ele mostra a confiança que Deus deposita em Jó, permitindo que ele seja testado sem que sua vida seja ameaçada. E além disso, a cerca que Deus coloca ao redor de Jó é uma imagem poderosa de proteção divina, que muitas vezes não é percebida pelos seres humanos. Quantas vezes você, irmão, você, irmã, passa por problemas por coisas assim tão sérias na vida, e que você não percebe que Deus está ali te protegendo, te guardando, te livrando de todo mal. Quando consideramos o versículo 5 do Salmo 139, que diz assim: Tu me cercas por trás e por diante, com sua mão. É importante lembrar que Deus nos criou com amor e que nos ama incondicionalmente.
Ele nos ama e não importa o que façamos, né? Ou porque não é nosso merecimento aquilo que recebemos de Deus. É a graça, é a misericórdia. Foi a graça de Deus, a misericórdia de Deus que nos alcançou através do seu Filho Jesus. E ele continua pronto, Deus continua pronto para nos amparar, nos perdoar. E esse versículo, o versículo 5 do Salmo 139, lembra disso e nos incentiva a aceitar o amor e o cuidado de Deus em nossas vidas. E esse versículo do Salmo 139, que é um versículo que fala, logo no início do capítulo, Deus nos lembra de que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, que nos criou com um propósito único, nos conhece profundamente, nos ama incondicionalmente. E essa passagem nos incentiva a aceitar o amor e o cuidado de Deus em nossas vidas, a reconhecer que não somos luzes cegas no mundo, mas que Ele está esperando para nos guiar. É uma mensagem de grande consolo e esperança que nos permite acreditar que, com Deus ao nosso lado, podemos ultrapassar as barreiras e desafios da vida. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra a potestade do ar. E Deus está nos protegendo dos inimigos que muitas vezes a gente nem vê, a gente nem percebe, e Deus já nos livrou. Quantas vezes Deus te carrega no colo? Quantas vezes Deus impede que algo chegue até você, né? E te fira e te alcance, porque Ele te conhece e sabe, né, daquilo que você pode suportar. Então Deus te protege, Deus te cerca com sua mão. E do mesmo jeito que Ele fez com Jó, do mesmo jeito que Ele fez com o salmista, do mesmo jeito que Ele fez com todo o seu povo, guardando, cuidando, cercando de bênçãos, Ele faz com você, com a sua vida, com a sua família. E Deus, Ele não se preocupa só com você, lembrem disso. Deus se preocupa com sua família. Deus quer alcançar você e sua família. E tudo que pertence a você, Deus está no controle. Creia, Deus está contigo. Deus está te protegendo, te guardando. Porque o próprio salmista diz lá: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Em nome de Jesus, creia, você é protegido por Deus.